Saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos. Nós vamos pregar hoje sobre Provérbios. Pastor Rafael disse: Samuel, nós estamos fazendo uma série sobre Provérbios. Então nós vamos fazer hoje um sermão sobre Provérbios. Tá bom? Abra sua Bíblia em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. E antes de iniciar o estudo da palavra de Deus aqui, nós vamos orar. Convido você para que, com a Bíblia aberta aqui, vamos orar. Pai eterno que estás nos céus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Que o Espírito Santo se aposse da minha mente e da mente dos meus irmãos. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento para conhecermos o poder que o Senhor colocou na mente humana, o poder da escolha, o poder da vontade. Pai eterno, que o Espírito Santo faça o milagre na nossa vida, transformando-nos em filhos e filhas fiéis, caridosos. Que a nossa vida seja enfeitada de boas obras, porque as boas obras não salvam, mas as boas obras aparecem na vida dos salvos em Jesus Cristo. Ouve a nossa oração, Pai. Abençoa-nos, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, aqui nós vamos ler em Provérbios capítulo 4 e o verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que de mais precioso você tem é o coração. Mas quando a Bíblia está falando de coração, está se referindo a quê? A mente, seu cérebro. Guarde a sua mente, proteja a sua mente, o seu cérebro, porque é daqui que procedem o quê? As saídas da vida. Queridos, como guardar a nossa mente? Como proteger a nossa mente? Você não pode deixar que outros o façam. Você precisa fazer. Você não coloca a sua mente na mão de outro. Você não se deixe hipnotizar. Hipnose é satânica, é demoníaca. Você não coloca a sua mente sob o domínio de outra pessoa. A nossa mente precisa ser colocada unicamente nas mãos em submissão a Jesus. São 5 sentidos que alimentam a nossa mente. 5 sentidos. Os olhos, que é a visão. O nariz, que é o olfato. A boca, que é o paladar. Os ouvidos, que é a audição. As mãos, que é o tato. Eles todos fazem parte desse sistema chamado sistema sensorial responsável por enviar mensagens para dentro do seu mundo interior. Todas estas 5 avenidas são usadas por Deus e também por Satanás. O mundo sabe muito bem como usar estas 5 avenidas para colocar coisas dentro do seu interior, mensagens para a sua mente. E o que falar do 6º sentido? Porque eu creio que existem 6 e não 5 sentidos. Eu creio que existe um 6º sentido, que as mulheres são mais intuitivas que os homens. Isso já está provado pela ciência. Que as mulheres têm percepções que escapam para o homem, mas elas apanham aquelas percepções. E quando uma mulher diz assim para o marido: eu acho que não vai dar certo isso aí. E o marido vem com aquele papo: querido, que isso? Vira essa boca para lá, vai dar tudo certo. Ela diz: eu pressinto que não vai dar certo não. E o homem insiste, ele acaba quebrando a cara. Quando a mulher olha assim e fala: eu não gostei daquele homem, do jeito daquela pessoa. Você está com bobagem, mulher.
não é? As mulheres têm percepções, elas têm intuições, mas os homens também podem ter. É o sexto sentido. Percepções extrasensoriais. Percepções espirituais. Já perceberam que as mulheres são mais espirituais que os homens? Já perceberam que a mulher puxa mais, busca mais Deus do que os homens? Será que se hoje lá no Forest Lake Academy fosse um congresso para homens, será que nós teríamos lá assim, 500 a 600 homens hoje? Ou talvez fossem 100 ou 150? O que você acha? Porque hoje nós temos lá mais de 500 mulheres. Porque elas buscam mais a Deus. Elas oram mais. Elas se angustiam mais. Elas oram diferente. Porque elas choram na oração. Elas choram na oração. Ontem nós ungimos uma irmã, o pastor Rafael, a minha esposa e eu, nós três, e a irmã ajoelhada no meio. E eu via como ela chorava. Ela chorava. Você pode pensar, bom, mas o homem não chora, né? Como o homem não chora, irmãos? Que mentira é essa? Quem que inventou essa mentira? O homem chora sim. Se você não chora, você tem que aprender a chorar. Derramar lágrimas sobre os nossos pecados. Chorar pelos nossos erros. Deveremos chorar amargamente pelos nossos pecados. A Bíblia não diz que Pedro, quando traiu Jesus, e o galo cantou, ele saiu e foi lá onde Jesus, no Getsemane, estivera na noite anterior, e lá ele chorou amargamente. Chorou amargamente. Nós precisamos aprender a chorar, extravasar, porque isso alivia a sua alma, isso alivia o seu coração. Então, meus queridos, este sexto sentido chama-se o sentido espiritual, o sentido da fé, o sentido do discernimento espiritual. Quando você consegue discernir as coisas, esse sexto sentido faz uso dos outros 5. Mas a ciência não explica isso. Mas nós sabemos que existe. Porque você vê as coisas espiritualmente. E pressente as coisas espiritualmente. Nós consideramos o ser humano como um todo, mas a mente do ser humano é quem controla. É o dom mais maravilhoso que Deus deu, é a mente humana complexa. Vocês sabem que a única coisa que nos separa, nos diferencia do mundo animal, é esse sexto sentido, que os animais não têm. Porque os outros 5 sentidos os animais têm também. Tem olhos, tem olfato, tem paladar, não é? Tem tato, tem ouvidos. Mas no reino animal, eles não têm esse sexto sentido, que é o sentido espiritual, o sentido da fé, o sentido da percepção espiritual. Deus só se comunica com você através da mente. A mente é o canal por onde Deus se comunica com você. Por isso Satanás tenta viciar as pessoas em coisas que dopam a mente. Cigarro dopa a mente. As drogas dopam a mente. A bebida alcoólica dopa a mente. Os remédios que as pessoas usam, esse aí de tarja preta aqui, não é? Pessoas que vivem, você conversa com elas, mas você percebe que não são elas. Eu digo, não é você. Eu estou conversando com você, mas não é você. Você está no ar. Não é a pessoa. Eu conheci a pessoa antes dos remédios, agora estou conhecendo a pessoa depois dos remédios. Eu digo, não é você. Essa não é a sua reação, isso é a reação dos remédios. A sua mente está dopada. E quando a sua mente fica dopada,
Cria-se um bloqueio entre você e Deus, porque Deus só se comunica através da mente. Mas a sua mente perdeu a sensibilidade. Perdeu aquela sensibilidade para entender as coisas de Deus. Por isso Satanás tenta realmente viciar, escravizar as pessoas por vícios que afetam o quê? A mente, enfraquecem a mente. Pornografia enfraquece a mente, porque não existe pornografia sem masturbação, e isso leva a pessoa a exaurir a mente, ao ponto de deixar a pessoa louca. Eu conheço pessoas que foram parar no hospício por esses vícios, porque foi exaurindo a mente, minando a mente, tirando as energias. Então Satanás, ele faz tudo o que ele pode, através de filmes, músicas, qualquer coisa, para realmente invadir a sua mente, usando essas avenidas da mente e dominar a sua mente. Agora, queridos, existe na nossa mente, nesse sexto sentido, que é o espiritual, algo que nós chamamos de consciência. A ciência não explica isso, mas existe no ser humano, não no animal, no ser humano, algo que nós chamamos de consciência. E a Bíblia fala que existe a consciência boa, que funciona bem, a consciência fraca, a que às vezes funciona, às vezes não, depende do lugar, depende das circunstâncias. Existe a consciência cauterizada, a Bíblia fala. Essa não funciona nunca mais. Foi queimada pelo fogo do pecado contínuo. A consciência queimada pelo fogo do pecado contínuo, o pecado consciente, foi cauterizada e a pessoa não sente mais nada. A consciência não mais funciona. Queridos, Deus, se você estuda a sua Bíblia diariamente, se você estuda a sua Bíblia, se diariamente você confessa os seus pecados, se diariamente você busca intimidade com Jesus, então a sua consciência é a voz de Deus. Mas se a pessoa não lê a Bíblia diariamente, e não confessa os seus pecados diariamente, não tem essa intimidade com Jesus, então a consciência não é a voz de Deus. Isso é enganoso. A prática do pecado voluntário e consciente vai cauterizando a consciência, e a pessoa não discerne mais nada de errado. Para ele está tudo bem, está tudo certo. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, eu aconselho você a ler. Se você não leu esse livro, são 2 volumes escritos por Ellen White. Mente, Caráter e Personalidade. Número 1, na página 60, Deus escreveu através de Ellen White: o cérebro é o órgão e instrumento da mente, controla todo o corpo. Para as outras partes do organismo serem sadias, tem que o cérebro ser sadio. E para o cérebro ser sadio, o sangue tem que ser puro. Para o sangue ser puro, você já sabe o que precisa. Não vou fazer um sermão sobre alimentação aqui, sobre reforma da saúde. Esse não é o tema. Mas para o sangue ser puro, você tem que comer coisas puras. Se o seu alimento é o junk food, come porcaria, o seu sangue vai ser o quê? Sujo, impuro, e vai afetar o quê? Mente confusa, sem percepção espiritual. Então, queridos, Deus está dizendo: para o cérebro ser sadio, o sangue tem que ser puro. Se mediante corretos hábitos de comer e beber o sangue for conservado puro, o cérebro será nutrido devidamente. Medicina e Salvação, e também está no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 60. Agora vejam o que Deus falou através da sua serva no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 59. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. Cada vez mais pessoas, o quê?
doentes mentais. Até que parece que agora é normal, né? Não, não é normal. É que o número de doentes mentais cresceu tanto que parece que é normal, mas não é normal. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem têm aí a sua base. 9/10, me corrijam para que eu não erre, não é? Quer dizer que de cada 10 doentes, 9 doenças surgiram aonde? Na mente. Você imagina a doença, você pensa na mente, você fixa a mente naquela doença, você diz que tem a doença e acaba tendo. Acaba tendo. Porque doenças, 9/10 das doenças, ou seja, de cada 10, 9 surgem aonde? Na mente. Você está percebendo o poder que a mente tem sobre o corpo? No Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 59, parágrafo 3, diz assim: a relação existente entre a mente e o corpo é muito íntima. Entre o corpo e a mente. Quando um é afetado, o outro também é afetado. Quem escreveu isso aqui é uma menina que só estudou até o 3º ano da escola. Então, não tinha o fundamental, não tinha o 2º grau, não tinha high school, não tinha nada. O que ela saberia para escrever uma coisa dessa? É porque ela foi inspirada por Deus. Dela mesma não poderia ter escrito isso. Ela disse assim: o estado da mente afeta a saúde do sistema físico. O estado da mente afeta o quê? A saúde do sistema físico. Se a mente se acha despreocupada e feliz, em virtude da consciência de estar agindo corretamente e do senso da satisfação por estar promovendo a felicidade de outros, isso cria uma disposição que agirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais livre do sangue e dando tono a todo o corpo. Quer dizer que se você é bondoso, é caridoso, é amável, se você está feliz, isto ajuda na circulação do seu sangue. O que tem uma coisa a ver com a outra? Mas tem. O que tem a ver ajudar uma pessoa a atravessar a rua? Ou ajudar uma pessoa necessitada a pagar o aluguel, porque ficou doente, não conseguiu dinheiro para pagar o aluguel, e você tem um fundo de caridade, e você diz: está aqui, ó, $500, está aqui $1.000, está pago o seu aluguel. Não estou emprestando, estou dando. Porque a gente não empresta dinheiro, a gente dá dinheiro. Quem empresta é o banco. E se você emprestar para alguém, não pode ser com juros. Tem que ser por amor mesmo, por caridade, sem receber nada. Queridos, isso promove a boa circulação do seu sangue. Mas, se você fala isso aí, as pessoas vão falar: você está falando uma asneira, que não tem nada a ver praticar a caridade e melhorar a circulação do meu sangue. Sim, mas é o que Deus está dizendo. É assim que Ele está dizendo. Ainda diz aqui no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 60: a doença é às vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Muitos que atravessam a vida como inválidos poderiam ser sãos, se tão somente assim o pensassem. Você diz que é doente? Vocês conhecem pessoas que têm a mania de se achar doente? Não, eu estou doente. Você acaba ficando doente. Quando a minha esposa teve câncer, ela tremia, que a cama tremia. Ela tremia tanto que a cama estava tremendo. Eu disse: querida, para o câncer existe cura, mas o medo do câncer mata. Perceberam pessoas que estavam vivendo felizes, aí descobriram que estavam com câncer e morrem, dali uma semana, um mês, estão mortos. E se não descobrisse que estavam com câncer? Poderiam ter vivido o quê? Mais tempo. O medo do câncer mata. Deus pode curar o seu câncer assim como cura a sua dor de cabeça. Qual a dificuldade para Deus curar uma dor de cabeça e curar um câncer? Qual a dificuldade? O que é mais difícil?
Existe alguma coisa mais difícil para Deus? Só que nós temos que confiar nele. Confiar nele. A energia elétrica do cérebro. O que é que Ellen White, uma menina que não tinha estudo nenhum, poderia entender sobre energia elétrica do cérebro? Você sabia que no seu corpo existe muita energia elétrica? E dá choque. Você já tentou bater o cotovelo assim? Hein? Quem já experimentou isso para ver o choque? Choque forte, que amortece. Quando me aconteceu algumas vezes, eu fiquei fazendo assim para recuperar, porque amorteceu meu braço. Existe uma energia elétrica, e Deus falou aqui através dela, a energia elétrica do cérebro, suscitada pela atividade mental, vivifica o organismo todo, e assim é de inestimável auxílio na resistência à moléstia. Resiste-se à moléstia com pensamentos bons, com atos de caridade, com amor, com gratidão. Fortalece o seu sistema imunológico. Não é só açúcar, não, que enfraquece o seu sistema imunológico. Porque isso todo mundo já sabe, que o açúcar e os refrigerantes, derrubam o seu sistema imunológico lá embaixo. Ficar a noite sem dormir, derruba o seu sistema imunológico lá embaixo. Mas não é somente isso. Raiva, ódio, ressentimento, mágoas, derrubam o seu sistema imunológico lá embaixo, irmão. E você fica à mercê das doenças. Porque a defesa que Deus colocou no seu organismo para vencer as moléstias chama-se sistema imunológico. Qualquer coisa que derrube o sistema imunológico está expondo você às doenças. Queridos, eu quero que vocês leiam comigo agora Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23. Agora medite nesse texto aqui de Provérbios 23 e o verso 7. Abra sua Bíblia. Verso 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Você acredita nisso? Como imaginou na sua alma, assim é. Então a pessoa pensa assim: eu sou um perdedor mesmo. Está tudo errado na minha vida. Eu sou um zero à esquerda. Eu não vou conseguir fazer esse trabalho. Minha profissão no Brasil era essa. Aqui eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz. Não vai dar certo, eu não vou aprender. Não vai mesmo aprender. Não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Porque você está falando que não vai dar certo. Porque você está falando que não vai vencer. Não vai vencer mesmo. Eu estou perdido, eu nunca vou conseguir chegar no céu. Não vai chegar no céu mesmo. Porque você está falando que não vai chegar. Porque você está falando que está perdido. Queridos, assim como você imagina na sua alma, assim é. Veja o poder que existe no pensamento. Se você diz: eu não consigo, eu não venço este vício, eu não consigo abandonar esta droga, não vai abandonar. Não vai abandonar, porque você já se deu por derrotado. Mas, meu querido irmão, não existe um vitorioso aí na cena. Não existe na cena um vitorioso. Não existe alguém chamado Jesus Cristo. Não existe um Filipenses 4,13. Não existe um Filipenses 4,13 que diz o que lá? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Queridos, nós precisamos fazer uso das palavras bíblicas positivas de vitória. Nós precisamos repetir isso com a nossa boca, porque repetindo de forma audível estas palavras de vitória,
tudo posso em Cristo que me fortalece. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se alguém confessar os seus pecados, eu o perdoarei, eu o purificarei. Lançarei os seus pecados nas mais profundas águas do mar. Queridos, nós temos que usar as palavras bíblicas de perdão, de vitória, e repetir estas palavras com a nossa boca de forma audível, para que os nossos dois ouvidos ouçam, influenciem nosso cérebro. Se você conta mentiras 100 vezes, conta uma mentira, o seu cérebro passa a aceitar aquilo como sendo verdade. Você contou tantas vezes a mesma mentira para o seu cérebro, falando delas, e os dois ouvidos captando e comunicando isso para o seu cérebro, que ele passa a aceitar aquelas mentiras como sendo o quê? Verdades. Agora inverta isso. Você fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou salvo em meu Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim. Deus não me desampara, Deus está comigo. Queridos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não importa quão escuro seja o vale, o Senhor está comigo, nada me faltará. Queridos, você fala, fala e fala, falando com a boca, audivelmente, e o seu cérebro vai captando, os ouvidos captam, e transmite isso para a sua mente, e vai transformando isso em atitudes de vitória. Você deixa de ver as coisas com olhos de perdedor, e passa a olhar as coisas com olhos de vencedor. O poder que Deus colocou na mente humana. Sem Deus, meu querido irmão, nós estamos perdidos. Sem Deus não vemos solução. Mas nós não estamos sem Deus. Nós temos uma Bíblia que nos guia a Jesus Cristo. Nós temos um Jesus que já morreu por nós. Nós temos um Jesus que não está morto, Ele ressuscitou, deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia. Ele está vivo no céu, e Ele disse, eu estou vendo você, eu estou perto de você. A distância entre você e eu é a distância de uma curta oração. Ore, meu irmão, eu estou aí ao seu lado, eu quero estar ao seu lado, mas você precisa orar. Eu não sou intrometido, eu não vou entrar na sua vida se você não quer, se você não quiser, se você não buscar. Se você não abrir a porta, eu não vou entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. E se eu não abrir? Jesus não vai entrar. Mas Deus deu para você o poder de abrir a porta. Está nas suas mãos o poder de abrir a porta da sua mente e deixar que Ele entre na sua vida e viva em você. Queridos, assim como você imagina em sua alma, quem quer completar? Assim é. Não fique criando coisas desastrosas, negativas, imaginárias. O marido chegou atrasado, ele já deveria ter chegado, não chegou. Está me traindo. Está me traindo. Tá, isso. Queridos, vamos deixar de pensar o quê? O ruim. Não pense o ruim do teu filho. O meu filho é isso. Começam a falar. A mãe começa a falar do filho coisas o quê? Ruins. Meu filho é isso, é aquilo. Meu marido é isso, é isso. Falar mal do seu emprego. Falar mal do emprego. Não use sua boca para se destruir. Porque as pessoas estão se destruindo pelo que falam. Porque você terá que responder diante de Deus por toda a palavra que sai da sua boca. Jesus disse, por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Cuidado um pouquinho com o que fala. Deus quer que você pense como vitorioso. E abandone o linguajar do fracassado, do não posso, do não consigo, já tentei, eu vou desistir. Abandone esse linguajar fracassado que alegra Satanás, porque ele fica feliz quando você se desvaloriza, quando você vive complexado, achando-se um patinho feio, não é? Achando-se todo complexado, complexada. Ele fica feliz.
Mas Jesus Cristo quer levantar a sua autoestima. E que você entenda que você é precioso aos olhos de Deus. Você é filho e filha de Deus, gerados pelo Espírito Santo. E a vitória de Jesus é sua, é minha. Só não tem a vitória quem não busca. Temos que buscar. Ele nos dá. Por isso em Apocalipse, queridos, por isso aqui em Apocalipse, várias, repetidas vezes, Deus fala ao que vencer. Ao que vencer. Mente de vencedor. Não vai para o céu quem tem mente de perdedor. Você pode ler comigo Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2 e o verso 7. Aqui lemos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não é ao perdedor, é ao vitorioso. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no trono do paraíso de Deus. Você consegue se ver no paraíso de Deus comendo do fruto da árvore da vida? Você diz: não, eu não consigo me ver. Então não vai estar lá mesmo. Você não consegue se visualizar entrando pelos portões da Nova Jerusalém e recebendo das mãos de Jesus a coroa de ouro, meu irmão? Você não consegue? Peça, ajuda-me, Senhor Jesus, que eu consiga visualizar os portões abertos e o Senhor Jesus estendendo a coroa de ouro para mim. Você tem que alimentar a sua mente com as visões do céu, meu irmão. Você tem que querer estar lá. Você conhece alguma moça que diz: eu nunca vou casar, isso aí não vai mesmo, não vai mesmo. Antes da moça entrar na marcha nupcial vestida de branco, antes disso, irmãos, ela sonhou com isso. Se você não sonha com alguma coisa, meu irmão, as coisas não acontecem. O que é sonhar com as coisas? É visualizar com a volta de Jesus, e você entre os salvos com as mãos estendidas, dizendo: este é o Deus a quem aguardávamos. Ou você sonha com a volta de Jesus, correndo, terrivelmente correndo, e pedindo que os montes caiam sobre você, porque você quer se esconder da face daquele que está sentado. Como é que você se vê? Como é que você se visualiza? Perdido ou salvo? Como? Mente de vencedor ou mente de perdedor? Jesus morreu por isso, para que você seja vitorioso. Ele foi vitorioso. E ele diz: eu dou para a minha vitória, eu dou para você. É a vitória dele. Mas eu tenho que buscar cada dia. Ao que vencer. E agora no capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus está dizendo para você aqui, hoje, aqui em Orlando: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você vai ter vida eterna, meu irmão. O dano da segunda morte é a morte no lago de fogo e enxofre. Isso não vai existir para você, porque Jesus morreu por você, e você aceitou o sacrifício de Jesus, você está salvo em Jesus. Não vai sofrer o dano da segunda morte. Isso é vida eterna. O que mais? Apocalipse 2:17. Apocalipse 2:17. Veja aí: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca. E o que mais? E nessa pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Você se visualiza recebendo das mãos de Jesus uma pedrinha branca e com o seu novo nome escrito ali? Delicie-se, meu irmão, com essas visões do céu. Enche a sua mente com as coisas de Deus, as coisas celestiais, as coisas espirituais. Isto é ter o sexto sentido. Isto foge dos 5 sentidos. Isso é ter percepção espiritual, visão espiritual. E eu quero ler para você então Apocalipse 21, verso 7. Tem muitos outros versos aqui, não vou ler todos. Vou logo para o último verso. Apocalipse 21 e o verso 7. Leia comigo. Quem vencer,
herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. Deus não quer você como sobrinho. Deus não quer você como neto. Deus não quer você como primo. Deus quer você como filho e filha. E para ser filho e filha tem que nascer. Não tem jeito de ser filho e filha se não for gerado. Você e eu precisamos ser gerados pelo Espírito Santo. E nascemos da água e do Espírito. E o nosso nome entra para o livro da vida. E Ele é o meu Deus. E eu sou filho dEle. Ao que vem ser, diz aqui, herdará todas estas coisas. E eu serei o seu Deus. E Ele será o meu filho. Assim como você imagina na sua alma, assim é. Regozije-se como filho e filha de Deus. Amém, irmãos? E que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. E que te dê a mente vitoriosa, mente de vencedor de Jesus. O Espírito Santo comunica a mente vencedora de Jesus para mim e para você. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém? Amém. Deixe-me orar com vocês. Pai eterno, obrigado pela mente vitoriosa de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos filhos e filhas teus. Obrigado, Pai querido, pela esperança, pelas visões do céu, pelas coisas espirituais, pelo sexto sentido que nos dá esta percepção espiritual do teu reino. Que cada um, ao sair daqui, deste culto de adoração, saia não cabisbaixo, triste, fracassado, mas saia com a cabeça levantada, dizendo: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Pai eterno, obrigado pela mente vitoriosa de Jesus. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.